Vamos lá falar sobre as dúvidas que vocês tiveram sobre açaí nos últimos vídeos aqui no YouTube, no TikTok e no Instagram. Vamos responder para vocês essas perguntas passo a passo, detalhe por detalhe. E aí pessoal, eu me chamo Fernando e olha, temos várias perguntas aqui que vocês deixaram pra gente nas nossas redes sociais. Então vamos lá falar hoje sobre açaí. Talvez você esteja nessas perguntas que eu vou responder hoje. Se você for respondido por aqui, deixa aí nos comentários. Bora começar por essa pergunta feita pelo FFV, rapaz, nome complicado, mas basicamente é o seguinte: com quantos anos ele produz, no caso, o açaí? Gente, essas mudas de açaí que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tudo isso aqui é muda de açaí, aliás, é uma variedade precoce que, manejada adequadamente, com tratos culturais feitos de forma adequada, vão produzir frutos com menos de 3 anos após o plantio. O nosso próprio plantio de açaí que vocês acompanham aqui no canal, ele começou a produzir com 2 anos e meio. Começou a emitir seus primeiros facões, que as pessoas chamam. Tecnicamente, é a espata, aonde dentro contém a inflorescência, os cachos. Por conta disso, 2 anos e meio a 3 anos, com o manejo adequado, você já tem os primeiros cachos sendo formados. Agora, bora lá pro Denilson. Opa, Fernando, tudo jóia? Beleza? O que você acha do espaçamento de 2 metros por 4,5 metros? Comprei 3.000 mudas com vocês, muito obrigado pela confiança, mano. E irei retirar em fevereiro de 2024. Cara, vem logo. Vem logo que já começou a chover, o pessoal já tá tirando mudas. Talvez mudas suas saiam desse lote aqui, que já tá ficando pronto. Então, o espaçamento de 2 metros por 4,5 metros. O que você acha? Muito pequeno, cara. 2 por 4,5 é muito pouco. Mesmo que você deixe apenas 2 plantas por touceira, 2 estípulas por touceira, eu acho o espaçamento muito adensado. Eu já tive a oportunidade de ver de perto açaizeiros com espaçamentos como esse, alguns um pouco menores, alguns um pouco maiores, mas algo próximo de 2,5 metros, 3 metros de distância de um para o outro. Eu, particularmente, nunca faria isso, tá? No nosso plantio, eu não faria de forma alguma espaçamentos menores que 5 metros, caso desejasse fazer touceiras com 2 ou 3 estipes. Se você está fazendo 2,5 metros por 4 metros, saiba que, na minha opinião, eu não acho viável. Tudo bem? Mas posso estar errado. Essa é uma concepção, essa é uma visão que eu tenho a partir da experiência própria com nossos plantios e também visualizando o plantio de terceiros. Beleza, Denilson? Mais uma vez, muito obrigado e venha conosco retirar suas mudas. Fico muito grato. Pergunta aí do Eduardo que fez em relação ao nosso plantio de açaí. Boa noite. O espaço de tempo entre o preparo da cova e o plantio será de apenas 1 semana? Qual o motivo da Embrapa orientar 30 dias do plantio após o preparo, adubação de cova? Eduardo, muito boa observação. Gente, se você acompanhar nossos vídeos do nosso plantio de açaí, o nosso novo plantio de açaí, vocês vão ver que a gente fez o preparo de cova, ou seja, abertura, adubação, colocação de calcário e logo depois o plantio das mudas, cerca mais ou menos de 1 semana a 10 dias. Mas por que fizemos isso? Enquanto que, assim como o Eduardo falou, instituições de pesquisa como a Embrapa recomendam que se espere cerca de 30 dias após o preparo de cova. Eduardo, isso porque os nossos materiais já estão prontos para serem utilizados no preparo de cova. Como assim, Fernando? No nosso caso, nós utilizamos esterco de galinha e esterco de gado. Vocês viram lá. O esterco de galinha e esterco de gado, caso eu coloque ele na cova, ele pode fermentar, ou seja, ele pode esquentar. Além disso, principalmente o esterco de galinha, pode conter uma série de patógenos, que são seres causadores de doenças. E em contato com nossas mudas, pode prejudicar o seu crescimento, podendo até mesmo matar nossas mudas. Porém, o nosso esterco, o nosso adubo, utilizado no preparo de cova, ele já tem quase 1 ano de estocagem. Ele foi estocado quase 1 ano antes. Além disso, nele também foi utilizado um recurso chamado de bocache, que nada mais é do que o incremento naquele material de fungos que são, vamos colocar dessa forma, aceleradores desse processo de compostagem. Então, o adubo, no final das contas, ele já está curtido, já foi fermentado, já está pronto para uso. Não é mais perigoso para ser utilizado no preparo de cova. Por isso, a gente pode plantar imediatamente após o preparo da cova com esses fertilizantes. Agora, é altamente recomendado que, se você for utilizar esterco de galinha, esterco de gado, tota de mamona ou outros materiais orgânicos, né? Adubos orgânicos, é fundamental que você espere realmente esse tempo todo, porque pode ser que ele fermente em contato com a sua muda, pode ser que ele traga algum tipo de patógeno, e aí você vai perder suas mudas por não ter esperado um pouco de tempo. Cerca de 30 dias é algo interessante a ser esperado. Agora uma pergunta do Valdeci Moraes. Quantos dias devemos respeitar para a carência do calcário até o plantio? Bem semelhante ao adubo, né? Gente, se você for pesquisar,
Embrapa ou outras instituições de pesquisa, elas vão recomendar que você espere algo próximo de 30 dias da colocação do calcário, que é aquele material branco, né, até o plantio das mudas. Mas por que isso? Porque o calcário, a gente utiliza ele principalmente para poder corrigir a acidez do nosso solo. Aqui, ó, ao meu lado tem uma escala de pH. O pH é um indicador que nos mostra se o solo está ácido, se o solo está alcalino ou básico, se o solo está mais próximo do neutro. O ideal para a grande maioria das culturas é que o solo esteja mais próximo do neutro. Só que nossos solos aqui no Pará, eles são geralmente muito ácidos. Por conta disso, a gente utiliza o calcário, que é um material que vai reagir no solo, fazendo com que esse pH aumente, tirando ele de um nível acidez para um nível neutro. E, teoricamente, essa reação, ela demora algo próximo de 30 dias para acontecer, mas tem algumas variáveis muito importantes. A gente pode considerar o calcário como se fosse realmente, na verdade, literalmente uma reação química. Então, assim como uma reação química, o calcário, dependendo das variáveis que estão no ambiente, ele pode reagir de forma mais rápida ou de forma mais tardia. Uma delas é a temperatura. Quanto maior a temperatura do ambiente, mais rápida é a reação química. Quanto mais água no ambiente, maior a possibilidade de reação química, ou seja, mais rápida é a reação química. Então, aqui no Pará, teoricamente, nós temos uma condição de reação do calcário muito mais rápida do que em outras regiões, que não chovem tanto, que tem temperaturas mais baixas. Então aqui, teoricamente, a gente não precisa esperar 30 dias. A gente pode esperar menos tempo, tá? Algo próximo de 2 semanas, talvez. Isso na teoria, tá bom? Mas eu recomendo fortemente que você espere os 30 dias para garantir que essa reação aconteceu e que a acidez do solo, se for aqui do Pará, tenha diminuído o suficiente para que as plantas possam usufruir de todos os nutrientes presentes naquele solo que você adubou. Beleza? Mas excelente observação, Valdeci. Agora uma pergunta aí do Elias Reis. Nessa área foi feita a análise de solo. Elias, não fizemos análise de solo nesse último plantio de açaí que nós estamos te mostrando passo a passo. Mas por quê? Por negligência. O certo era realmente fazermos análise de solo. O que é análise de solo, para quem não sabe? A análise de solo é literalmente um exame de sangue. Você tira o seu sangue, manda para o laboratório e ele vai te mandar resultados de glicose, triglicerídeo, colesterol. Ele vai falar assim, ó, Fernando, você tá com colesterol muito alto, para de comer tal coisa, maneira em tal coisa, comece a comer mais coisa, porque você começa a ter, a partir de resultados qualitativos e quantitativos, aquilo que você deve mudar nas suas atitudes alimentares, nas suas atitudes em relação à prática de atividades físicas, ou seja, o que você deve fazer e o quanto daquilo você deve fazer para poder melhorar os seus resultados por meio da análise do seu sangue. A mesma coisa funciona com o solo. A análise química de solo nos demonstra como é que o solo está naquele momento. Se está com muita acidez, se não está com muita acidez, se ele está mais próximo do neutro, quais nutrientes estão presentes naquele solo, em quais quantidades aqueles nutrientes estão presentes nos solos, se ele está com muita concentração, se está com baixa concentração, o que eu preciso adubar, o que eu não preciso adubar, qual a quantidade de fósforo que eu preciso colocar, se for necessário colocar. Então tem uma série de informações que a análise química de solo nos traz. No final das contas, assim como o exame de sangue, você consegue ser assertivo na sua tomada de decisão. Você consegue dizer com exatidão o que você deve ou não comer. A mesma coisa é em relação à análise química de solo. Você sabe com exatidão aquilo que você deve ou não usar na adubação daquele solo, assim como as quantidades que você deve utilizar de cada adubo no seu solo. Mas nós não utilizamos nesse plantio. Muito importante dizer, nós não utilizamos. E nós corremos o risco de ter utilizado adubo de mais ou adubo de menos, ou colocado um adubo desnecessário. Então assim, Elias, no final das contas, nós não fizemos análise de solo, mas eu recomendo fortemente que você faça. Te garanto que você pode poupar muito dinheiro e ter muito mais vantagem na hora de fazer o seu plantio, tá? Então não deixe de fazer, se for possível para você fazer análise de solo aí na sua propriedade. Beleza, Elias? Mas boa observação. Já o Juarez Murakami perguntou o seguinte, para quem não tem o esterco de boi e galinha, pode usar mamona? Nós mostramos lá no nosso plantio que nós utilizamos o esterco de galinha e o esterco de boi misturados, né? Para poder fazer nosso composto, nosso fertilizante. E ele está perguntando se quem não tem pode utilizar mamona. Para quem não sabe, mamona é uma planta e por meio dela se extrai alguns resíduos, como a torta de mamona ou o farelo de mamona, que é utilizado na agricultura. O nutriente principal contido nesse material é o nitrogênio. E o nitrogênio, gente, ele é muito importante para a adubação das plantas, porque ele faz parte aí da
clorofila, ele faz parte da formação celular, formação de tecido das plantas, então é fundamental para as plantas. Com certeza a torta de mamona é muito boa, nós utilizamos nos nossos plantios, no preparo das nossas mudas, é muito interessante. Mas ele não substitui esterco de galinha, não substitui esterco de boi. Por quê? Porque no esterco de galinha e esterco de boi também tem nitrogênio, mas também há outros nutrientes, em concentrações diferentes. Não estou afirmando que você, não tendo acesso ao esterco de galinha e esterco de boi, você não possa usar mamona. Pode sim, mas não se esqueça, só a mamona não é suficiente. É necessário você colocar outros adubos. Por exemplo, adubos que tenham fósforo, adubos que tenham potássio, adubos que tenham cálcio, magnésio, molibdênio, boro, manganês e outros nutrientes necessários para o crescimento da sua planta. A mamona sozinha não é suficiente, assim como o esterco de boi e o esterco de galinha sozinhos também não são suficientes. Então, não tenho esterco de boi, não tenho esterco de galinha, vou usar a mamona, mas também vou usar outros adubos para complementar, para completar o leque de nutrientes que minhas plantas precisam. Beleza? Valeu pela pergunta, Juarez. Uma pergunta aqui do Jorge. O açaí Oleracea são o açaí BRS Pará e o açaí BRS Pai d'Égua? Jorge, é o seguinte. Primeiro, o que é o Euterpe Oleracea? Euterpe Oleracea é uma espécie de açaí, tá? É uma espécie de açaí conhecido como açaí de touceira. É o açaizeiro. Esse aqui, inclusive, todos esses aqui, ó, são Euterpe Oleracea, tá? Todos eles são açaí de touceira, todos eles são conhecidos como açaí do Pará. Esse açaizeiro especificamente, o Oleracea, ele tem como característica mais marcante a possibilidade, a capacidade de formar perfilhos, de criar touceiras. Essa é a característica mais marcante dessa espécie de açaí. E aí você me pergunta se o Oleracea, ele é o BRS Pará e o BRS Pai d'Égua. Na realidade, a afirmação correta seria que o BRS Pará e o BRS Pai d'Égua são Euterpe Oleracea. Numa hierarquia, tá? Bora montar aqui, ó, uma hierarquia. Aqui em cima eu tenho a espécie, aqui embaixo eu tenho variedade e ao lado da variedade eu tenho as cultivares. Então, aqui em cima eu tenho a espécie de açaí Euterpe Oleracea e aqui embaixo eu tenho as cultivares BRS Pará e BRS Pai d'Égua. Isso quer dizer que essas duas cultivares são dessa espécie aqui, ó, Euterpe Oleracea. Beleza? Olha que pergunta interessante. Muito se fala na agressividade das raízes do açaizeiro. Qual seria a distância mínima se quiser plantar cacau nas entrelinhas? Se você for plantar cacau na entrelinha do açaí, não tenha dúvidas. Por maior que seja o espaçamento que você for utilizar, a raiz do açaizeiro vai chegar nele. Não tenha dúvidas disso. Olha, no plantio com espaçamento de 6 metros por 6 metros ou 7 metros por 6 metros de um açaizeiro para um outro, de uma touceira de açaí para outra, não tenha dúvidas que a raiz vai chegar lá. Por quê? A raiz do açaizeiro, ela chega por volta dos 3 metros, 3 metros e meio, depende das condições do solo, depende da idade do plantio, mas chega a essa distância. E aí você imagina, eu tenho uma touceira bem aqui com uma raiz de 3 metros e uma outra touceira bem lá com 6 metros de distância, com raiz também que chega a 3 metros. Ou seja, as raízes se cruzam, se alcançam uma a outra. Então isso quer dizer que no final das contas, em um plantio, depois de ele adulto, você não anda mais em solos que não estão ocupados por raízes do açaizeiro, tá? Então a competição entre os açaizeiros aqui e um cacau no meio sempre vai acontecer. Não tem jeito, vai acontecer. É por isso que no consórcio você tem que ter em mente que as duas plantas talvez não apresentem a sua melhor performance de produtividade. E aí, muitas vezes também, é importante que você coloque em mente que você vai ter que escolher qual é aquela que é a cultura principal, a cultura primária, e aquela que é a cultura secundária. No caso de um consórcio entre açaí e cacau, geralmente, nós colocamos o açaizeiro como cultura principal e o cacau como cultura secundária. Mas por que isso é importante? Porque na hora de definir por qual aquela que eu vou priorizar o açaí. Quer ver? Se eu tiver que decidir entre eliminar um açaizeiro para poder permitir a entrada de mais sol, para que o cacau consiga produzir muito mais frutos, em detrimento da produtividade maior de açaí, o que eu vou fazer? Qual decisão eu vou tomar? Se o açaizeiro é a prioridade, é minha cultura principal, eu vou fazer com que o cacau produza um pouco menos, vou deixar ele produzindo um pouco menos, mas vou deixar o meu açaizeiro com o número que eu defini de estípes por touceira, porque ele é a cultura principal, ele é que me traz mais renda. A mesma coisa funciona em relação às raízes. Se você for construir um espaçamento para você ter o mínimo possível de competição entre o açaí e o cacau, é muito provável que você vá diminuir a produtividade do açaizeiro por hectare, porque você vai ter espaçamentos muito maiores. Por exemplo, 7x7, ou então 7x6, ao invés de 6x6, você já vai diminuir bastante o número de plantas de açaizeiros por hectare. Você vai estar comprometendo o desempenho, o resultado da sua cultura principal, para poder dar mais espaço para o cacau. Então coloque isso em mente. Qual é a minha cultura principal? Qual é a minha cultura secundária? Eu vou estar disposto a abrir mão dos resultados do cacau para poder favorecer o açaizeiro ou não? Se não for, eu acho melhor você nem considerar o consorciamento.
porque você vai ter que fazer essa escolha. Beleza? Mas respondendo diretamente sua pergunta, num chute, tá? Porque não tem esse número aqui estabelecido por meio de pesquisa ou observação. Qual seria a distância mínima, se quiser plantar cacau nas entrelinhas do açaí? 6 metros. 6 metros de distância. Eu julgo que esse seria o ideal de espaçamento entre uma matuceira de açaí e outra para plantar o cacau no meio. Sempre que vocês tiverem dúvidas, não tenham medo, podem perguntar aqui que eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam nas nossas redes sociais. Se eu não respondo todos, é porque realmente às vezes não dá tempo. Mas não se preocupe que em algum momento eu posso gravar um vídeo como esse dedicado a responder as principais perguntas. Então, não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Além disso, deixa o gostei aqui embaixo e faça a sua inscrição aqui no canal. Toda semana saem vídeos como esse que eu tenho certeza que colaboram muito para a melhoria do seu cultivo aí na sua propriedade. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.